Olá! Um dos pontos cruciais para a teoria eclética ou teoria crítica, pelo menos na forma como desenvolvida por Westcott e Hort, é que teria acontecido uma revisão do texto do Novo Testamento na transição do século III para o século IV. Um nome técnico para revisão é recensão. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos conversar sobre a suposta ou controversa recensão luciana do texto do Novo Testamento. Esta revisão, então, segundo se alega, teria sido feita por um sujeito chamado Luciano, Luciano de Antioquia. Então, por isso, recensão luciana. Por que essa recensão luciana é importante na teoria crítica, especialmente a partir de Westcott e Hort? Embora isso seja um ponto controvertido, mesmo entre os teóricos do texto eclético. Tá? Por quê? O texto do Novo Testamento, então, segundo a teoria eclética, teria sido transmitido de forma mais ou menos livre, sem muitos rigores quanto às cópias, até a transição do século III para o século IV, quando então teria sido imposto um texto padronizado por Luciano. Eu vou colocar aqui na tela o quadro que eu já usei no vídeo anterior para isso ficar claro. A recensão luciana, então, seria a explicação para a convergência desses três tipos de texto anterior para o texto bizantino, texto majoritário, ou como Westcott e Hort chamaram, para o texto sírio. Bom, isso é exatamente o oposto do que defende a teoria do texto majoritário. A teoria do texto majoritário, de acordo com os dois vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, vídeos que tratam sobre o cânon do Novo Testamento e que tratam também sobre a qualidade supostamente superior, na verdade a qualidade inferior de manuscritos mais antigos preservados até hoje. Segundo a teoria do texto majoritário, então, na verdade, sempre houve um zelo da igreja com a cópia dos manuscritos do Novo Testamento. O processo de transmissão teria sido um processo, na sua essência, na sua maioria, um processo controlado. E os manuscritos que divergem desse processo controlado é que seriam manuscritos ruins, seja por uma transmissão adulterada, seja por uma transmissão por erros mesmo, por erros na cópia. Essa é a teoria básica do texto majoritário, como defendida, entre outros, pelo Dr. Wilbur Pickering. Mas por que essa revisão do texto do Novo Testamento na transição do século III para o século IV? Essa padronização que teria dado origem ao texto bizantino ou ao texto majoritário. Por que isso é tão importante para a teoria do texto eclético ou para a teoria crítica? Porque logo em seguida, no começo do século IV, com Constantino, o primeiro imperador cristão, e a tolerância, então, num primeiro momento, ao cristianismo, mas depois, inclusive com a oficialização do cristianismo em Teodósio, então, Constantino, edito de Milão, edito de tolerância, 313 d.C. Teodósio, edito de Tessalônica, oficialização do cristianismo, 380. Com esse processo, então, teria sido implementado de maneira uniforme aquele texto que teria sido objeto da revisão. E aí, com o respaldo, com uma imposição oficial, já começando com Constantino. Então aquele texto que teria sido revisado por Luciano foi imposto agora, teria sido imposto por Constantino e teria sido padronizado para o Império Romano. Bom, qual é o grande problema dessa teoria? O grande problema é que não existe nenhuma evidência histórica de que Luciano tenha feito essa revisão do texto do Novo Testamento. Pelo contrário, o que a história demonstra é que Luciano teria feito a revisão do texto grego do Antigo Testamento, também conhecido como Septuaginta. É a respeito disso que há evidência histórica. Mas não existe nenhuma evidência histórica de que o Luciano tenha feito uma revisão ou a recensão do texto do Novo Testamento, do texto grego do Novo Testamento. Então, para legitimar a sua teoria, o que aconteceu foi que o Westcott e o Hort pegaram essa informação de que o Luciano fez a recensão, a revisão
da Septuaginta, do texto grego do Antigo Testamento, e acoplaram então a possibilidade de que ele tenha feito também a revisão do texto do Novo Testamento. De novo, essa foi uma tese levantada pelo Westcott e Hort para legitimar a sua teoria. Westcott e o Hort, então, apresentaram essa tese para legitimar a sua teoria, mas sem qualquer evidência histórica de que isso tenha acontecido. Se nós formos pensar em termos de teoria do texto majoritário, então, o problema não é de uniformidade do texto a partir do século IV. E sim, o problema é saber por que aqueles manuscritos de qualidade inferior não têm crias, entre aspas, depois do século IV. Não sei se ficou claro. Mas o problema não é saber por que há uma uniformização do texto a partir do século IV, porque, segundo a teoria do texto majoritário, o texto do Novo Testamento sempre foi transmitido de forma padronizada. Sempre houve um controle de qualidade na elaboração das cópias. E, de novo, para isso é necessário que você assista o vídeo sobre o cânon e o vídeo sobre a qualidade dos manuscritos antigos. Mas se sempre houve esse processo de controle e os manuscritos mais antigos que foram preservados exatamente por causa da sua qualidade inferior, se sempre houve esse processo de controle, teria havido algum evento na transição do século III para o século IV relevante para a teoria do texto majoritário? Sim, teria havido. E esse evento explica, então, não a uniformidade do texto, porque o texto sempre teria sido uniforme, a transmissão do texto, o fluxo do texto foi normal, mas você tem, claro, discrepâncias, né, para um lado ou para outro. Tanto transmissão adulterada quanto erros de transmissão. Agora, qual é o evento importante do século III para o século IV, também para a teoria do texto majoritário? Vou colocar de novo aqui na tela a figura que eu também usei no vídeo anterior sobre a questão da genealogia ou do fluxo do texto. Para o Dr. Pickering, a campanha de Diocleciano é algo importante. Dê uma conferida aí. O que teria sido essa campanha de Diocleciano? Na verdade, isso aqui é uma perseguição. Um pouco antes de Constantino, que foi aquele imperador que passou a tolerar o cristianismo, e segundo a teoria do texto eclético, então, teria imposto a padronização de Luciano para o império, mas um pouco antes de Constantino, Diocleciano foi o imperador que promoveu a mais sangrenta, a pior perseguição aos cristãos. E dentro dessa perseguição de Diocleciano, houve também uma perseguição, entre aspas, aos manuscritos. Os cristãos eram obrigados a entregar os seus manuscritos para serem queimados, para serem destruídos. Isso fez com que, necessariamente, os manuscritos de que a igreja detinha passassem por um processo de purificação, uma espécie de purificação. Por quê? Porque, naturalmente, haveria um esforço dos irmãos de preservarem, fazer todo o esforço para preservar os manuscritos de qualidade superior e entregar para serem destruídos aqueles manuscritos sabidamente de qualidade inferior. Então, essa é uma explicação adicional para a quantidade relativamente pequena de manuscritos antigos com aquele tipo de texto inferior, né, que você percebe, por exemplo, no Codex Vaticanos ou no Codex Sinaíticos. Então, realmente existe para a teoria do texto majoritário um evento importante na transição do século III para o século IV, mas esse evento não é a recensão luciana. Esse evento é a perseguição de Diocleciano. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.